Fernanda, seja bem-vinda. É importante que a gente leve em consideração que no final do ano nós temos diferentes posturas, não é? Nós trabalhamos com o que está por vir, até de uma forma pessimista, levando-se em consideração que foi 2015. Nós trabalhamos com o que nós deixamos de fazer e queremos fazer mais talvez em 2016. Há um pouco, né, de perda aí de identidade também do brasileiro, porque ele não sabe se ele se torna positivo ou uma poliana, ou tem medo de ser poliana. E é isso que nós vamos trabalhar agora na sua entrevista. Entender exatamente em que patamar nós estamos. Pela sua experiência e pelo teu conhecimento, a gente tem com o que se preocupar? A gente tem, né? Hoje o dinheiro circula muito menos na economia e isso gera uma certa preocupação, sim, tanto nos empresários quanto nas pessoas físicas. Tá tudo, a inflação, toda essa taxa de Selic de juros aumentando, a gente acaba tendo um pouco de incerteza do mercado, sim. Mas isso é mais uma visão, né? A gente não pode ficar esperando que isso se deslanche e você não pode fazer nada, você precisa se mexer. Né? Nesse momento a gente precisa tomar algumas posturas positivas para que o efeito negativo seja minimizado. Senão a gente só vai deixar o efeito negativo aumentar ainda mais. Então é o equilíbrio aí da nossa postura, né? Entender que existe uma realidade preocupante, mas que eu tenho ferramentas para lidar com esta realidade? Com certeza, a gente tem várias posturas, é uma questão de postura mesmo, de você lidar com a crise de uma maneira interessante. Diferente do que está todo mundo lidando. Porque nas crises acabam surgindo outras oportunidades, né? Então tem muito empreendedor surgindo agora por necessidade. A pessoa que às vezes era funcionário e foi demitido, agora começa a fazer comida em casa, começa a vender doce, começa a fazer algum tipo de serviço que antes não fazia. Então, a crise gera oportunidades para vários negócios, mas ela deixa muita gente preocupada. A grande questão é você não parar, é você começar a planejar seu 2016, fazer um orçamento bonitinho, tanto em casa quanto na empresa. Porque o orçamento em casa ele é muito importante, né? A gente precisa saber como o dinheiro funciona um ano inteiro para você saber em qual é a época que você pode se endividar ou não. E esse dinheiro que sumiu, entre aspas, né? A gente tem que enxergar o que nós temos à mão, é isso? A planilha, o famoso Excel aí é uma ferramenta importante? Com certeza. Você saber como foi que trabalhou 2015 vai te ajudar a planejar 2016, né? Então a gente precisa trazer o dinheiro à volta ao movimento. Mesmo que isso seja em forma de permuta, que acaba se tornando muito mais frequente nesse momento de crise. Porque as pessoas não têm dinheiro, mas está todo mundo precisando de alguma coisa. Então, um dentista vai fazer permuta com, sei lá, um serviço de eletricista, um projeto arquitetônico, alguma coisa assim, as pessoas acabam trocando para fazer essa movimentação, até o dinheiro começar a voltar, né? Então, essa é uma postura muito interessante nesse momento, a permuta, e principalmente a permuta com as pessoas da cidade. Ou da Tríplice Fronteira, porque a nossa cidade acaba sendo 3, né? Perfeito. Você toca num assunto importante que está próximo de uma campanha que, aliás, né, foi resgatada. Não é uma novidade, é uma campanha do Sebrae, né, da valorização do compra do pequeno. Isso. Né? O que você está dizendo para a gente é comprar do local, de quem está aqui. Exatamente, porque assim como o Brasil trabalha numa macroeconomia, a Foz do Iguaçu tem a sua macroeconomia, a Tríplice Fronteira tem a sua macroeconomia. Então, quando você tiver que contratar algum serviço, que contrate de alguém que seja daqui da região. Porque a chance desse dinheiro voltar para você de alguma forma é muito maior. E você não descapitaliza a cidade, né? Você não descapitaliza a região. Quando você contrata alguém que seja de São Paulo, mesmo que o trabalho seja muito bom, você manda o dinheiro para fora. É a mesma coisa que o Brasil. Então, quando você contrata, você movimenta a economia daqui, às vezes você vendeu para um cliente que daqui 2 meses você vai comprar dele. Então, o dinheiro circula dentro da cidade. Essa que é a grande questão nesse momento. Porque as pessoas estão preocupadas com a falta de dinheiro. Sim. Mas tem muita gente com dinheiro guardado. Tem muita gente sentadinho no dinheiro, com o dinheiro embaixo do colchão, com medo do que possa vir. Então, a gente precisa começar a movimentação para que o que possa vir não seja tão perigoso para todo mundo, né? O receio é um problema, né? Essa letargia, esse receio que existe, que vem com o pessimismo, esse talvez aí seja o maior problema, maior do que a crise, talvez. Com certeza. Na verdade, a economia como ela está hoje, com uma taxa de juros muito alta, ela acaba não incentivando os empresários a investir. Porque uma taxa de juros hoje de 14% faz com que qualquer empresário que vai investir precise ganhar mais que 14% para que o seu negócio seja viável. Então, esse receio ele é justificável. Entendo. Mas ele não pode te paralisar. Se você já tem uma empresa, se você já tem, porque você já tem finanças na sua família, você só precisa se organizar.
precisa entender esse fluxo do dinheiro que eu falei no ano, porque você precisa entender que comprar parcelado não é ruim, mas você precisa ter controle do comprar parcelado. E isso vale para empresário também. A gente ouve muito empresário falando, nossa, como eu queria pagar tudo à vista os meus fornecedores. E a gente fala, não, mas isso não é bom. Quanto mais longa você tiver a sua dívida, melhor. Já que se você não tiver desconto à vista, não tem por que você pagar à vista. Então, mas ainda assim, quando você dá condições de pagamento, tanto para o seu cliente, e ele parcela, você vendeu, né? Você vai receber, você tem o custo dos juros ao longo do tempo, mas se você entender isso, você pode usar isso a seu favor, né? E não contra você. O meu olhar hoje precisa ser para o que está por vir em 2016, ou eu tenho que pensar lá na frente, eu tenho que ser meio que ter uma bola de cristal aí para poder... todo mundo tem que ter uma bola de cristal. Tem que ter, né? Mas a gente tem que... A primeiro passo, como 2016 está com um pouco tá coladinho na gente e a gente está com muito receio dele, a gente precisa planejar muito bem ele. Mas a gente precisa ter uma visão de longo prazo. Você olha lá na frente, mas você planeja aqui, você planeja o 2016. Não adianta você planejar 5 anos nesse momento, porque a gente não sabe como é que 2016 vai se comportar. Gostei do que você falou agora. Não adianta planejar 5 anos, né? Tem gente que está se antecipando, olha, essa crise vai girar lá para mais 5 anos, tem gente que está querendo fazer planejamento de 5 anos. Não é o caso. Na verdade, assim, se você tem muita estrutura de dados, se você tem uma informação muito interessante, vale a pena você fazer para 5 anos, mas não é uma questão de preocupação para 5 anos. Se preocupa com o ano que vem, foca no ano que vem, planeja bem certinho o ano que vem, delimita quanto você vai gastar em cada conta na sua empresa ou no pessoal, porque isso é super importante. E deixa o 2017, 2018 como uma visão. Eu quero chegar a tanto. Né? Se você hoje não tem informação, isso você está muito preocupado, essa é a melhor questão. Se a sua empresa está num nível estável, que não sofreu nenhuma abalo em 2015, planeja 5 anos. Porque daí o seu setor não está sendo afetado, porque tem setores que não são afetados. É de fato, a gente chegou aqui no sofá e falou assim, não estou com crise. Tá Conversei ótimo, com você, né? Não vi essa crise. Tá ótimo, né? A gente precisa também olhar com carinho esses setores que estão funcionando? Com certeza, porque é esses setores que estão funcionando que é onde tem dinheiro, né? Então, você fazer alguma parceria com essas pessoas, com setores que não estão sofrendo, vão ajudar bastante o seu negócio a voltar a ressurgir. Na verdade, esse é o momento da parceria. Então, a gente tem muita postura de ser parceiro dos nossos clientes, então a gente, principalmente pelo fato da gente lidar com as finanças, a gente sabe como é a forma de pagamento. Mas você já está falando da tua empresa que é a NK, isso? Isso. E aí a gente começa a olhar também uma outra característica importante para nós, já que você falou do local, que é a região trinacional. A gente vai encerrar a entrevista justamente falando dela, dessa região trinacional que em vários momentos nos apresentou várias oportunidades. Não, com certeza. Assim, mesmo que Cidade Leste esteja passando por um período de difícil economia, né, principalmente pela alta do dólar, o Paraguai ele é muito promissor, de uma maneira geral. Né? Então, quando a gente consegue lidar tudo isso, a gente consegue fazer com que toda a região cresça, inclusive que Cidade Leste volte a ser o que era. Né, em algum momento, né? É uma questão de planejamento. E recentemente, só lembrando que o Paraguai foi alvo de uma reportagem fantástica do Globo Repórter. A gente começou a olhar o Paraguai. A gente conhece Cidade Leste, né? Não conhecia o Paraguai. Não é verdade? Sim, não. E o Paraguai ele é muito promissor para o investimento hoje. Você percebe que quanto mais agradável a nossa entrevista, mais rápido ela passa? Pois é. Então a gente vai ter que conversar de novo com a Fernanda no próximo momento, quem sabe já agora em 2016. Mas eu queria só encerrar levando em consideração que tudo que ela nos traz é com conhecimento. A Fernanda é consultora da NK, a gente tem inclusive uma página da internet que está aparecendo no vídeo e um telefone para as pessoas que se interessarem, que quiserem conversar, né, que queiram ouvir quem tem experiência e conhecimento para poder passar, né, Fernanda? Com certeza. Vocês estão ali para nos ajudar com isso. Perfeito. Médios, grandes e pequenos, como é que vai ser? Tudo. Até lá para dentro do Paraguai a gente está indo agora. Maravilha, então é bom saber que você tem esse conhecimento de região internacional, que é o que todos nós queremos, enxergar as nossas potencialidades, passar pela crise sim, talvez não ilesos, um pouquinho chamuscados aqui e ali, mas passaremos todos com certeza a partir do momento a partir de uma postura, né, de posicionamento. Fernanda, obrigada. Obrigada. Um feliz 2016 para você. Volte também. sempre, tá bom? Fernanda Latrônico conversando com a gente sobre essa perspectiva de 2016 e com certeza ela volta para bater um novo papo com a gente. Nós encerramos por aqui, voltamos amanhã em mais um programa Pós Mulher, feito especialmente para você. We work too damn hard for this, just to give it up now. If you don't swim, you'll drown. But don't move.
honey.